Lia, bom dia. Bom ter você aqui, Érica, bom dia. Deixa eu escrever aqui o título da nossa live de hoje. Só um minutinho que a gente já começa, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito que o Senhor tem, assim, a semana toda ele tem colocado no meu coração, né? E essa semana eu comecei a procurar algumas coisas sobre isso na Bíblia, na palavra dele. Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que Deus, né, já fez por nós através de Jesus na cruz. E pelo fato de não ter essa certeza, a gente deixa de viver muitas coisas que ele tem para nós aqui nessa terra. Oi, Gabi, bom dia! E aí, como a gente deixa de viver essas coisas que Deus tem para nós, né? Por não saber, por não ler a palavra dele, por não receber revelações, por não deixar ele testificar no nosso coração. E muitas vezes, não é nem pela fé que você não acredita, é porque às vezes a gente não sabe mesmo, né? A gente não sabe o que ele fez por nós. Então é por isso que é preciso ler. É preciso ler e pedir para que o Espírito Santo ele venha nos lembrar aquilo que o Senhor fez por nós, o que representa de fato a obra consumada da cruz dele. A liberdade, na verdade, né? Acho que a palavra é essa. A liberdade que ele veio nos trazer através da obra consumada da cruz. Porque assim, para eu começar a falar sobre a justiça de Deus, né, de Jesus, como que ele nos tornou justos, é preciso a gente lembrar que no céu, eu vou fazer uma pergunta para você agora, para você que vai assistir esse vídeo gravado depois também. Só pensa, né? Se você quiser escrever, fica à vontade também. Qual que é a maior riqueza que existe no céu? A maior riqueza, assim. O que tem de mais rico no céu? Antes de tudo isso acontecer, antes até de Jesus Cristo vir aqui para a Terra, o que havia de mais rico lá no céu? O que era, assim, né? Aos olhos de Deus. O que tinha de mais rico? Você já parou para pensar nisso? E quando a gente começa a pensar, a gente pode falar várias coisas, né? Nós, as coisas que Deus criou, né? Todo o céu. Mas, na verdade, o que tinha de mais rico no céu é Jesus Cristo. Porque ele era o Filho unigênito. Era o Filho único de Deus. Único Filho. Jesus Cristo. Então, a maior riqueza de Deus... Oi, Dri, bom dia! A maior riqueza de Deus, que é Jesus, ele enviou para a terra. Oi, Danusa, bom dia. A maior riqueza dele, que era Jesus Cristo, porque ele era o Filho unigênito, único, ele pegou e falou assim, eu vou enviar a minha maior riqueza de todas para a terra. Mas para que enviou para a terra, né? E a gente precisa ter isso assim como algo muito certo no nosso coração. Porque se a gente não tiver essa certeza, toda a liberdade, tudo que Cristo fez na cruz por nós, a gente não vai alcançar isso através da fé. Então, o primeiro passo é entender mesmo o que significa Deus ter entregue a maior riqueza dele, que é Jesus Cristo por nós, sabe? Então, ele enviou Jesus Cristo na terra. Só estou fazendo um resuminho até eu chegar na parte onde eu quero falar hoje. Ele enviou Jesus Cristo na terra. Jesus passou por tudo que tinha que passar. Viveu como um homem mesmo, com todos os sentimentos, com todas as emoções. Dos seus 30 aos seus 33 anos, ele fez o que ele tinha para fazer depois que ele foi ali batizado, né, em Pentecostes, por João Batista, e veio ali o Espírito Santo sobre ele. Então ele começou ali a ministrar e fazer de fato o que ele precisava. E ali, por 3 anos, ele sofreu ali toda a humilhação, na verdade, a vida toda, mas ali se intensificou, né? Então, ele foi humilhado de verdade, né? Ele morreu da morte mais cruel que tinha, porque na palavra do Senhor diz assim, maldito é todo aquele que foi morto, né, no madeiro, ou seja, numa cruz.
Então, ele foi considerado maldito por nossa causa, sabe? Para pagar por pecados que nós tínhamos cometido, que os homens cometeram. Mas por que tudo isso? Porque assim só existia uma forma de nós voltarmos a nos relacionar com Deus, que era um relacionamento que a gente já tinha antes da fundação do mundo e que nós havíamos perdido a partir do momento que o homem pecou, né? Que Adão e Eva pecaram. E a partir dali, então, só algumas pessoas tinham relacionamento com Deus. E ali, algumas pessoas só tinham relacionamento com Deus. E ali ele permitiu isso. A partir do momento do que aconteceu na cruz por nós, sabe? Jesus Cristo, ele chegou ao ponto, gente, de, no momento ali, assim, meu pai, por que me abandonaste? Ali eu entendo, assim, foi a pior de todas as dores, porque você imagina só que Jesus, ele era a riqueza, a maior riqueza de Deus, ele estava na glória, ele se desfez de toda a glória dele, de toda a grandeza dele, para se tornar como um pequenininho aqui, como um homem. E não só para se tornar como um de nós, mas para sofrer toda a humilhação, toda a dor e tudo que ele sofreu aqui por nós. E ali ele se viu naquele momento afastado de Deus, porque ali ele tinha pego todos os pecados. E o pecado, ele separa a gente de Deus, né? Então ali Jesus, ele teve que se separar de Deus, do Pai dele, com quem ele estava eternamente sempre, desde antes, hoje sempre. Mas naquele momento ele se separou de Deus. Você sabe o que significa a dor de ter que se separar de um pai que é tudo para você, e ali ele se separou. Então, por isso que ele clamava, eu acredito, pai, meu pai, Abba, por que me abandonaste? Né? Porque ali ele se viu sem a presença de Deus por causa dos nossos pecados. E então, depois de tudo isso, o que acontece? Ele vai ao céu, ele ressuscita e ele fala, eu não só vou, né, mas eu não vou deixar vocês. Ainda assim, eu vou enviar o meu Espírito para que o meu Espírito esteja dentro de vocês. Porque vocês não fiquem sozinhos, porque esse Espírito ele vai servir para te consolar, para te fazer lembrar das coisas, para poder te ensinar todas as coisas, para poder te edificar, para poder te guiar no caminho sempre em direção ao meu Pai, porque foi para isso que eu vim, para que você tivesse um relacionamento com Ele e que mantesse esse relacionamento. Então, o Espírito Santo, ele nos convida e ele nos chama a manter esse relacionamento com ele. E ali na cruz, sabe, Jesus, ele não veio só para nossa salvação, só para que a gente voltasse a ter um relacionamento com Deus, só para que a gente pudesse ter uma vida eterna depois da nossa morte física. Não! Acontece que muitas pessoas, elas param por aí. E elas acreditam que a cruz só serviu para isso, para que salvasse elas desse mundo aqui e que eu pensava assim, né? E que a gente pudesse depois ter uma vida eterna ao lado de Deus. E eu pensava dessa forma. Até que eu descobri a liberdade com que Cristo nos trouxe na cruz, na obra consumada da cruz, no que Ele fez por nós na cruz. E quando eu entendi isso, abriu, sabe, assim, a minha mente expandiu, assim, de uma tal forma, o meu coração, assim, expandiu, que um véu, de fato, se rompeu. E aí, eu comecei a buscar várias passagens na Bíblia e comecei a pedir para que o Espírito Santo me revelasse sobre o que realmente representa a obra consumada da cruz. E é o que eu sugiro, assim, sabe? Que cada um de nós faça, se a gente realmente quer entender isso. Porque, gente, isso é libertador demais. Isso te liberta de todas as prisões que você acredita que você tem e tantas outras que nem você sabe que você tem. Nós estamos presos em um sistema do mundo que foi nos colocado através de redes sociais, através de TV e de tantos ensinamentos durante a nossa vida, que às vezes a gente não percebe que a gente está preso dentro de várias prisões, sabe? É como se o nosso coração ele tivesse várias celas e cada celinha dessa fosse uma prisão. E cada uma correspondente a algum fato da nossa vida, alguma emoção, algum sentimento, alguma coisa. E conforme a gente vai lendo a palavra e descobrindo o que representa essa obra consumada da cruz, do que Cristo nos libertou,
a gente vai abrindo as portinhas dessas prisões e a gente vai se libertando delas. Até chega um ponto que o nosso coração ele traz uma leveza. E aí se cumpre o que Jesus Cristo falou. Eu vim para que o fardo de vocês seja leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se cumpre, porque as prisões se abrem, nós somos libertos, sabe? Então, por isso que o Espírito Santo, ele é o nosso penhor, sabe? Porque a maior riqueza de Deus, que é Jesus Cristo, Deus abriu mão para que viesse na terra, para que hoje ele habitasse dentro de você através do Espírito Santo. Então, Deus entregou a maior riqueza dele para você e para mim. Nós somos muito ricos. Nós somos muito ricos. Pelo simples e mais simples, eu não posso dizer, né? Pelo maior fato de simples no sentido da palavra, né? Da palavra dita mesmo, que é curta. Mas pelo fato de nós termos Cristo dentro de nós, nós somos muito ricos. Nós temos a maior riqueza de todas. E quando nós entendemos o que essa riqueza representa dentro de nós, nós entendemos o que é a verdadeira prosperidade, né? Que não se trata de dinheiro, mas se trata daquilo que Deus quer que eu seja aqui na terra. E Ele vai me entregar, abrindo as portas do meu coração, para que eu possa viver tudo aquilo que eu nasci para viver. E hoje eu coloquei o tema aqui de justiça, perguntando se você se considera justo, porque assim, uma das coisas que Jesus Cristo nos fez através da obra consumada da cruz, de uma das coisas que ele nos libertou, foi de ter que cumprir a lei para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele declara na cruz que nós somos justos, porque ele se fez justiça por nós. Então, quando eu coloquei esse título aqui, né, você se considera justo, se quando você leu a sua resposta foi não, se quando você leu a sua resposta foi negativa, isso significa que você ainda não tinha entendido. Não tinha, porque eu tenho certeza que agora você vai entender. E o Espírito Santo ele vai testificar isso no seu coração. Que o que Jesus fez por você, que ele fez justiça por você na obra consumada da cruz. Ele não só te salvou para uma vida eterna, mas ele fez a justiça por você. E aí, para isso, eu vou ler lá Romanos, para você entender onde que está dentro da palavra isso, para que a partir de hoje você diga com a sua boca cheia, de todo o seu coração, que você é justo. Eu sou justa. Porque Jesus Cristo fez a justiça por mim. Não por minha capacidade, mas pela fé, porque eu acredito no que ele fez na cruz por mim, eu sou justa. E olha o que ele diz lá em Romanos, no capítulo 3, a partir do 20. Ele diz assim: por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. Ou seja, pela lei, nenhuma carne será justificada. Porque por meio da lei vem um conhecimento do pecado. Aqui ele está dizendo que a lei servia naquela época, todas aquelas 613 leis, junto com os 10 mandamentos, tudo aquilo servia simplesmente para mostrar para as pessoas o que era o pecado. Porque elas saíram lá da terra do Egito e foram passar pelo deserto, atravessar tudo aquilo até chegar a Canaã, mas nesse meio do caminho, nesses 40 anos que eles ficaram lá rodando, eles começaram a pecar muito e fazer muitas coisas que desagradavam a Deus. Só que eles não sabiam que aquilo era pecado, não se davam conta. Então Deus precisou primeiro mostrar para aquelas pessoas o que era o pecado. E por isso ele teve que fazer as leis, para direcionar a pessoa o que é o pecado. Olha, isso é pecado, você não deve fazer, né? Então foi isso. Então, por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Aqui o Senhor está dizendo que assim, se a gente ainda fosse justificado
por você ter que cumprir a lei, assim como naquela época ninguém conseguiu, hoje a gente não consegue. Porque, gente, o tempo todo nós estamos cometendo algum tipo de pecado. Por mais que nós acreditamos em Cristo e temos uma natureza nova em Cristo, o pecado, ele existe. O pecado, ele existe. E muitas vezes nós estamos pecando, só que o fato de nós termos uma natureza em Cristo, a gente logo se arrepende e a gente encontra o nosso caminho de volta. Porque Jesus Cristo nos fez justiça por nós. Mas é pela fé, é de você simplesmente crer, de você acreditar que Jesus Cristo é quem hoje já te perdoou de todos os pecados e você só precisa se arrepender. Então, continuando no verso 24. Sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé, no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Percebe? Ele fez com que Jesus fosse justificador daqueles que creem nele. Então, se você realmente crê no que Jesus Cristo fez por você na cruz, você é justo. Você é justo. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente olha para nós, percebe que nós somos cheios de falhas, percebe que nós pecamos e que vira e mexe a gente está pecando, e a gente fala assim, não, eu não sou digno de me achar justo, quem sou eu? Só que quando você fala isso, você está declarando também que você não tem fé para acreditar no que Jesus Cristo fez na obra consumada da cruz. Que quando ele fez tudo o que ele fez por você, que aquilo não serviu de nada. Então, se você acredita que ele não te justificou, você acredita que, na verdade, também você não foi salvo. Porque a mesma fé que você tem para acreditar que você é salvo, porque você crê no que ele fez para você, e ele diz, é pelo crer, é pela fé. Não é mais por obras, não é mais por você ter que cumprir as leis. É pela fé. Então, a mesma fé que você tem de acreditar que Jesus Cristo, que Deus enviou a maior riqueza dele, que é Jesus Cristo aqui na terra, que ele passou por tudo que ele passou, que ele morreu numa cruz, que ele foi ressuscitado, que ele enviou o Espírito Santo dele para dentro de você, e que por causa disso, hoje você é salvo, e você vai morrer, você vai ter uma vida eterna ao lado dele. A mesma fé que faz você crer em tudo isso, você precisa carregar junto com você o que representa essa salvação. E uma das coisas que representa é você ser justo, porque ele declara que ele se fez a justiça por você. E você recebe isso gratuitamente, gente. É de uma forma, é de graça. Basta que você creia nisso. Basta que você creia nisso. Então, nós somos justos. E você, assim, você precisa declarar com todo o seu coração isso, de boca cheia. Eu sou justa, não pela minha capacidade, sabe? Eu sou justa porque eu creio no que Jesus Cristo fez por mim na cruz. Ele se fez justiça por mim e ele declarou que eu seria justificada por causa disso, se eu cresce. Então, comece a declarar a partir de hoje na sua vida que você é justo. Que você é justo. E aí... deixa eu ler aqui mais uma parte. E aí vem lá em Romanos capítulo 5 agora, que é primeiro eu vou ler 1,17. Lá em Romanos 1,17 que ele diz assim, olha. Porque nele, quer dizer em Cristo, a justiça de Deus é revelada. Ela é revelada. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, já que você foi justificado... Agora, ele diz, você já entendeu o que é a justiça? Você já foi justificado? Então, é pela fé que você se torna justo. Deixa eu só ver o que a Danusa colocou. Se não temos fé para nos olharmos justos nele, será que temos fé para a salvação? É uma boa pergunta, né, Danusa? Porque às vezes a gente fala isso da boca para fora. Mas será que no nosso coração a gente crê de verdade, gente? Que nós realmente somos salvos? Será que você crê?
Porque ele diz que é pela fé. Ele não diz que é pelas obras, pelas leis ou pelo que você faz. Ele diz que é pela fé. A Lia colocou, eu sou não por meu mérito, mas sim pela minha fé em meu Deus. Amém, Lia, é isso. Gente, não tenha receio nenhum de declarar aquilo que Deus disse ao seu respeito. Você é justo sim, porque você crê de todo o seu coração, você crê no que ele fez por você. E aí lá em Romanos, no capítulo 5, ele fala sobre os resultados da justificação, né? E aí ele diz assim, ó, portanto, sendo justificados pela fé, porque agora você creu e você sabe o que isso significa, então você declara com todo o seu coração que você é justo. E você entende que isso foi gratuitamente, né, pelo que Jesus Cristo fez. Então, já que você entende isso, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos, nos alegramos na esperança da glória de Deus. É tão lindo isso, né? Bom dia, Vera, que bom ter você aqui. Que lindo isso, gente. E assim, Romanos é muito lindo. Então, Romanos, ele fala muito sobre a justiça. E assim, se você realmente quer que isso não entre só como uma palavra no seu coração, mas que isso seja revelado no seu coração de uma forma que nunca mais haja dúvida dentro de você, comece a ler Romanos lá desde o primeiro capítulo e vai lendo. Você vai perceber que ali ele vai falar sobre muitas coisas, sobre justiça. Ele vai falar, vai trazer, e o Espírito Santo vai trazer toda essa revelação para você. E aí, agora que você entende que você é justo, que você foi justificado, não por seus méritos, como a Lia colocou, mas gratuitamente pelo que Jesus fez por você, a gente começa a entender o que o justo representa dentro da palavra. E você começa a entender as promessas que Deus fez para os justos. E são muitas, gente, são muitas. Eu comecei a ler Provérbios e peguei também de outros livros da Bíblia, só algumas coisinhas. E comecei a anotar e eu falei, nossa, quanta promessa que Deus declara para aqueles que são justos. Só que essa promessa, ela só vai de fato acontecer na sua vida se você primeiro entender que você é justo. Porque senão você vai ler todas essas promessas e você vai falar assim, vai criar aquela dúvida no seu coração. Nossa, Deus está prometendo isso para os justos, mas será que eu sou justa? E aí você deixa a promessa escorrer pelos seus dedos, sabe? Escorrer. E você não pega ela para você. Eu vou ler só algumas das promessas. E a gente precisa lembrar, quando a gente está lendo as promessas de Deus, da fidelidade de Deus, gente. Porque assim, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, sabe? Deus é fiel. Todas as promessas na palavra do Senhor está escrito assim, que todas as promessas que o Senhor fez, nelas foi sempre o sim, sempre o amém. Ele sempre fez cumprir todas as suas promessas, nenhuma delas ficou sem se cumprir. Você tem noção do quanto isso é sério? Deus, ele é fiel, ele cumpre, a fidelidade dele é tremenda, ele cumpre aquilo que ele promete. Ele prometeu a Abraão que ele seria pai de gerações, ele foi. Ele prometeu que Sara iria engravidar, ela engravidou, sabe? Todas as promessas que ele deu para Moisés, para Josué, quando ele entrou na terra prometida, de todos os outros profetas, para Jeremias, de tudo que ele disse se cumpriu. Ele falou que enviaria um Salvador e ele enviou esse Salvador, que é Jesus Cristo. Então, se ele está dizendo que se você crer e se você tiver fé, você é justo, você já é justo. Basta agora, ele já declarou isso. Isso já é um fato, porque não é nenhuma promessa, porque ela já se cumpriu. Agora só depende de você acreditar. E quando você acredita que você é justo, você começa a buscar na palavra do Senhor todas as promessas que ele diz para aqueles que são justos. E acreditando que ele é fiel para cumprir o que ele promete, você simplesmente toma posse e começa a crer no seu coração. E as coisas vão acontecendo. Olha o que ele fala, as promessas que ele traz sobre ser justo. Por exemplo, em Provérbios, tem muitas promessas. Uma delas está em capítulo 2, verso 17, que diz assim: o Senhor reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ou seja,
A sabedoria, não o conhecimento de você entender, mas a perfeita sabedoria, aquela que é dada somente pelo Espírito Santo que habita em você, ela é reservada para aqueles que são justos. Pega isso para você. Então, quando você fala, eu não tenho sabedoria, eu não sei fazer isso, é porque você ainda não creu que você é justo e que existe uma sabedoria que ela é reservada para você. E a partir do momento que você crê, o Espírito Santo ele vai te dar essa sabedoria. Olha outra coisa que ele diz em Provérbios 3:33. O Senhor abençoa a habitação dos justos. Sabe? A sua casa, a partir do momento que você crê isso, a sua casa ela é abençoada e você precisa começar a declarar isso na sua vida. Se na sua casa há conflito, se na sua casa há problemas, se na sua casa há dificuldade de relacionamento entre os que moram na sua casa, se está vivendo sempre em conflitos os mais diversos, você lembra dessa promessa que Deus declarou sobre a sua vida e começa a declarar ela no seu coração, declarar em voz alta dentro da sua casa. Olha, o Senhor abençoa a habitação dos justos. Você é justo ou você não é? Então, se você entendeu que você é justo, a sua habitação, onde você está, ela é abençoada. Olha aqui em Provérbios 4:18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Nós estamos, gente, em constante, quando nós entendemos que nós somos justos, nós estamos em constante aperfeiçoamento. E o Senhor, nós vamos trilhando um caminho para a perfeição, para ser cada vez mais próximos de Cristo. Ele declarou isso sobre a sua vida, que é você que é justo. Nós estamos em constante aperfeiçoamento até chegar um dia que nós seremos muito semelhantes a Cristo e perfeitos como Ele. Em Salmo 112:4, ele diz assim: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ou seja, nasce luz nas trevas para aquele que é justo. Então não importa que área da sua vida que ainda está em trevas. Não importa. Se você acreditar que você é justo e você começar a declarar isso na sua vida, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Porque aí a gente entende que nós não vamos fazer pela força dos nossos braços. Mas é Ele que vai fazer com que se cumpra, simplesmente porque Ele é fiel. Ele prometeu e Ele cumpre. Você só precisa crer. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele prometeu. Então não importa o que os seus olhos estão vendo agora, que alguma área da sua vida ainda está em trevas, que você só está enxergando a escuridão. Declara isso. Ao justo nasce luz nas trevas. O Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. A fidelidade de Deus é um dos atributos dele e os atributos do Senhor, gente, são inegociáveis. Ele sempre foi, ele é e sempre será fiel para cumprir as promessas dele. E se ele está dizendo que você já é justo porque Jesus te justificou, e se você creu nisso, ele é fiel para cumprir, que vai sair luz diante das trevas, porque ao justo é isso que acontece. Em Isaías 26:7 ele diz: a vereda do justo é plana, tu que és reto, torna suave o caminho do justo. Ele está dizendo que o caminho do justo é suave, e é ele quem vai fazer com que se torne suave. Em 1 João 3:7 ele diz: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como eu sou justo. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como eu sou justo. Então não deixe que ninguém engane você. Se você creu no que Jesus disse ao seu respeito e está seguindo os caminhos dele, está praticando a justiça dele, então você é justo. Não importa o que as pessoas dizem, importa que você é. Em Provérbios 11:23, o desejo dos justos revela o bem, resulta em bem. O desejo dos justos resulta em bem. Ou seja, quando nós entendemos a justiça e que nós somos justos, o desejo do nosso coração sempre vai ser de bem. Porque não tem como você ser transformado numa nova criatura, não ter mais uma natureza velha pecaminosa, mas ter uma natureza de Cristo e ainda desejar coisas ruins no seu coração. Se nós entendemos o que Cristo fez por nós na cruz,
nós vamos ter desejos bons no nosso coração. E é por isso que ele diz, o desejo dos justos resulta em bem. Ou seja, todo desejo do nosso coração, por isso que ele diz também, né? Apresentai ao Senhor os desejos do seu coração e ele irá realizá-los. Porque ele vai realizar o desejo do seu coração, porque isso vai resultar em bem. É simples assim. Eu não sei, às vezes eu travo, porque é tão forte, sabe? O que o Senhor revela no meu coração, às vezes quando eu tô na live, é tão intenso, é tão intenso que às vezes eu travo na hora de falar, porque eu sei que assim, quando a gente sente, é muito difícil às vezes conseguir passar, né? É por isso que eu falo pra você, busca de todo o seu coração, a entender o que significa ser justo. Leia Romanos, né? Depois você vai e busca todos os versículos bíblicos que eu estou lendo que fala sobre o que é ser justo, as promessas que Deus tem para quem é justo, para que o Espírito Santo ele venha testificar no seu coração, para que não seja só pelo que eu estou falando, sabe? Mas seja pelo que o Espírito Santo revela a você, porque uma vez que ele revela, você não tem nunca mais dúvida, você só vai andar por aquilo que ele já declarou na sua vida. A Marinalva colocou João 44, filhinhos, sois de Deus e já os tenho vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E essa certeza, Marinalva, né, de que Cristo habita em nós, nós somos um com Cristo, o Espírito Santo está em nós e ele é maior do que tudo, gente. Por isso que o nosso olhar, o nosso foco, ele tem que ser em Cristo, ele tem que ser em Jesus. A gente não pode ficar olhando, sabe? Porque muitas pessoas, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas, focam o olhar no inimigo. Porque o inimigo tá fazendo isso comigo. Porque a gente tem que ter cuidado, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele está pronto para poder sempre fazer alguma coisa com a gente. Porque o inimigo. E começa a dar tanto crédito pro inimigo. E esquece que o maior poder, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, está dentro de nós. E que esse é o maior poder de todos. Então, quando o nosso foco está em Jesus Cristo, está no que Ele fez, no que Ele já fez, no que Ele faz todos os dias através de nós esquecemos de todo o resto, nós simplesmente vamos fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, sabe? Sem pensar em mais nada, porque é Ele que importa. Ele é maior do que tudo, do que todos. Então, onde está o nosso foco? Em saber o que Cristo fez por nós na cruz? Em colocar isso como uma verdade absoluta na nossa vida e viver em cima dessas promessas? Ou a gente vai ficar focando naquilo que pode querer te trazer medo? Só querer te trazer, né? Só se você permitir. Ou querer te afastar do foco que é Cristo. Então, que a gente possa refletir tudo sobre isso também. Onde que está o nosso foco? E lá em Salmos 37, 27, já estou finalizando, ele fala assim: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria. Em Tiago 5,16 ele diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha só, gente. A oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. A partir do momento que você tem certeza que você é justo, você ora por cura por uma pessoa, você entrega uma palavra de sabedoria, de conhecimento, você declara profecias, você ora ali pela pessoa e ele está dizendo, olha, que essa oração ela é poderosa e ela é eficaz, porque ela está saindo da boca de uma pessoa que tem certeza que ela é justa. Olha que poder que tem isso. Em Provérbios 10,16 diz que o salário do justo lhe traz vida. Em 15,8 está dizendo, a oração do justo agrada a Deus. Em 16,17, a vereda do justo evita o mal. Em 24,15 ele diz, ainda que o justo caia 7 vezes, ele tornará a se erguer. E são tantas outras coisas, gente. Ele diz lá em Salmo 140,13, os justos darão graças ao teu nome. Provérbios 11,6, a justiça dos justos livra. Em 1 João 3,7, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é. Olha só, aquele que pratica, ele é justo assim como Deus é. E aí vai longe, sabe? Vai longe, são muitos versículos que falam da promessa que Deus traz sobre aqueles que são justos.
E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Hoje é sexta-feira. Desejo um excelente final de semana. Que você possa ler Romanos inteiro e depois pegar todas essas promessas que falam sobre a justiça, sobre o que Deus promete para aquele que é justo. Toma posse na sua vida de que você é justo. Toma posse disso, tá bom? Beijo, Gabi. Beijo, gente. A gente se vê segunda-feira. Até mais.